Capítulo 841 A tempestade que se aproxima. Assim que todos se sentaram, a reunião começou. Tarrokov explicou a situação atual da exploração. Depois de ouvir por um tempo, Ravenloud ficou muito feliz. Ele iria explorar o aglomerado estelar Garou e os portais estelares de longa distância construídos pelo exército da Estrela Negra lhe deram muito mais opções, o que foi benéfico para ele. Quem sabe o que Black Star estava pensando? Ravenloud se regozijou em sua mente. Para alguém como Eber, que explorou o Renault Star Cluster passo a passo, as equipes de exploração que vieram depois não teriam escolha a não ser percorrer lentamente as áreas já exploradas. O exército Black Star, no entanto, não parecia se importar com seus próprios ganhos. Eles estavam basicamente se incendiando para aquecer os que vieram depois. Como eles são altruístas! A zombaria nos olhos de Ravenloud aumentou ainda mais quando ele olhou para Anxiao. Tendo notado o olhar de Ravenloud, Anxiao se virou e sorriu para ele, também com zombaria em seus olhos. Embora os portais estelares de longa distância, sem dúvida, facilitassem a exploração de Ravenloud, a maior recompensa, os Passetime Amber, já estava em suas mãos. Além disso, Anxiao já havia ocupado todos os planetas ricos conhecidos de sua vida anterior, e havia muito poucos planetas de qualidade para Ravenloud. Claro, Ravenloud não tinha ideia. Enquanto seus olhos se chocavam, era como se eles fizessem uma troca silenciosa, ambos tendo um profundo significado em seus olhos. Ei, você perdeu tanto, Ravenloud parecia dizer. TSK, você não tem ideia do que perdeu, Anxiao zombou de volta. A reunião terminou muito rapidamente, e as pessoas foram embora uma após a outra. Como o primeiro lote das equipes de exploração, incluindo Anxiao e Eber, já havia construído os portais estelares, o segundo lote da exploração poderia alcançar seus respectivos aglomerados estelares imediatamente e não havia motivos para perder tempo no planeta Farol. Eles partiram muito em breve. As equipes de Milisaus e Beoni também partiram, enquanto eles próprios ficaram e acompanharam Anxiao como guardas temporários do cubo da evolução. Como além do grau a partir da dinastia, nenhum deles se importava de se relacionar com seu colega, Black Star. Dentro de uma sala ampla, os três estavam sentados um de frente para o outro. 3 copos de líquido quente e vermelho estavam sobre a mesa. Esta era uma especialidade que Beoni trouxe de sua casa. Dizia-se que era uma bebida especial que a tribo Demônio Pire adorava. Anxiao tomou um grande gole. Tinha uma textura grossa e densa, extremamente quente e picante, e rolava pela garganta como chamas. Seu estômago estava quente e um monte de 0S apareceu em sua cabeça. Nada mal, o que é isso? Anxiao perguntou. Ei, isso é lava do país do núcleo de fogo, misturada com álcool condensado. Tem um gosto muito bom, certo? Droga, você realmente me deu lava para beber. A boca de Anxiao se contraiu. A terra do núcleo de fogo era o único tesouro universal que a tribo do demônio Pira tinha. Parecia ser algo que poderia acelerar o crescimento dos jovens Piridemons. Anxiao lembrou que o Extinguir Army sempre quis destruí-lo. Depois de alguma hesitação, Anxiao não largou o copo no final e tomou outro gole. Outro round. Realmente tinha um gosto muito bom. Ele já havia ficado em um Fixed Star antes, então beber um pouco de lava não era nada. Milisaus olhou para o copo à sua frente e se perguntou se ele deveria beber, já que esta era apenas sua aparição de energia. Ele balançou a cabeça e perguntou: Estrela Negra, qual foi o negócio que você falou antes? Anxiao largou o copo e disse com um sorriso: os muitos tipos de poções de sangue de dragão da nação Sangue de Dragão são famosos em todo o universo. Quero trocar a alocação do cubo de evolução por poções de sangue de dragão. Você é o líder da Starry Espiritual Dragon Race, então suponho que você queira que algumas de suas pessoas excepcionais evoluam, certo? Milisaus ponderou por um tempo e assentiu. Claro, como estamos trocando especificamente? As poções de sangue de dragão eram uma especialidade destinada à venda para começar, então é claro que Milisaus não iria rejeitá-la. A nação Dragonblood consistia em dragões híbridos que ele criou com Dragonblood. Era meramente uma força armada sob sua raça. A raça do dragão espiritual estelar era o que era importante para ele. 2 toneladas de poções de sangue de dragão comuns mais 100 quilos de poções de sangue de dragão condensadas em troca de 100 alocações de cubo de evolução. Milisaus ficou atordoado no lugar. Toneladas? As poções de sangue de dragão geralmente são vendidas em garrafas, seus chole. É preciso mais de 10 toneladas de sangue de dragão de indivíduos de grau C para produzir 1 tonelada de poções de sangue de dragão, e a poção de sangue de dragão condensada requer muito mais. Milisaus disse com um tom de desagrado. Por que eu não te dou alguns dragões e você mesmo pode drenar o sangue deles, hein? Anxiao ponderou com um rosto sério.
Isso não é inaceitável. Você é muito ganancioso, Melisaus disse com raiva. Eu não estou pedindo que você compre todas as alocações de uma vez. Você pode fazer isso devagar. Anxiao riu. A amizade era uma coisa, e a ganância nos negócios era outra. Claro, ele não seria capaz de terminar uma quantidade tão grande de poções de sangue de dragão. Eles seriam usados principalmente para fortalecer oficiais capazes e vendidos a jogadores a preços altos. Vender especialidades de outras facções para expandir a gama de produtos do Exército da Estrela Negra e aumentar indiretamente o apelo da facção já havia se tornado o hábito de Anxiao. Melisaus ficou sem palavras. Embora tenhamos tamanhos grandes e muito sangue, você não pode simplesmente drenar o nosso sangue. Se você tiver preocupações, posso deixar seu pessoal experimentar o efeito real do Evolution Cube uma vez de graça, disse Anxiao. Claro, vamos encontrar um espaço vazio. Vou chamar um dragão aqui. Melisaus assentiu. Anxiao olhou para Beyoni, e Beyoni disse que não tinha objeções, ele também queria ver seus efeitos. Os três saíram da sala e chegaram a um amplo campo de metal. Anxiao olhou para cima e viu um enorme dragão descendo. Uau! Com suas asas agitando ventos uivantes, este dragão espiritual estelar pousou no campo com um estrondo alto, e o chão tremeu levemente. Anxiao avaliou. O corpo deste enorme dragão era longo e aerodinâmico. Tinha cerca de 1000 metros de comprimento. Ele tinha 2 pares de asas largas nas costas e um par de garras de dragão abaixo do corpo na frente, no meio e nas costas, 3 pares no total. Ele encarou os 3 com seus frios olhos dourados de dragão. Este era um dragão espiritual estelar normal. Comparado ao Melisaus, seu tamanho não era tão grande. Este dragão espiritual estelar não tinha o hábito de correr nu. A maior parte de seu corpo estava coberto por uma armadura preta de metal pesado especialmente feita. Sua armadura era ainda equipada com armas mecânicas, como artilharia e escudos de encouraçados. Estava basicamente totalmente armado. Um enorme dragão tão fortemente armado poderia basicamente ser visto como um navio de guerra. A maquinaria e seu corpo formavam uma volumosa sensação de beleza. Sua armadura e seu corpo também tinham muitos circuitos mágicos que eram iluminados. Eles eram claramente encantadores. Este é um dos meus guardas dragões armados. Deixe-o experimentar os efeitos do Evolution Cube primeiro, disse Melisaus. Como um além do Graua, ele também tinha sua própria equipe de elite. Os guardas armados do dragão eram como os feiticeiros proibidos de Austin. Uau, esse cara parece muito legal. Os olhos de Anxiao estavam piscando. Esse estilo de grande criatura armada completamente com maquinário era perfeito para seu gosto. Deslacrando temporariamente o cubo da evolução, Anxiao o ativou. A energia evolutiva negra derramou e cobriu este guarda-dragão armado, formando um casulo preto. KK. Não muito tempo depois, o casulo preto se despedaçou como um recém-nascido saindo de sua concha. Sob os sentidos aguçados de 3 além do grau, a aura deste guarda-dragão armado tornou-se consideravelmente mais forte. Seu tamanho era visivelmente maior, e sua armadura pesada ficou um pouco apertada em seu corpo. Rugido. Este guarda-dragão armado olhou para cima e rugiu, emitindo um sopro brilhante de dragão roxo prateado que se expandiu como um mar de luz e se estilhaçou como fogos de artifício no céu. Parece bastante eficaz. Beyoni estava com um pouco de ciúmes. Se ele pudesse deixar as fêmeas da tribo Demônio Pire receberem tais aprimoramentos, elas seriam capazes de suportar mais de sua essência quente, o que definitivamente seria benéfico na reprodução de sua raça descendente. Melisaus também ficou satisfeito. Tudo bem então, eu aceito este preço. Vou comprar primeiro 2.000 alocações. Como 2.000 são suficientes? A população do dragão espiritual estelar não é alta, com certeza, mas deve haver pelo menos 1 milhão de dragões. Vamos, compre mais. Anxiao tentou tentá-lo. Melisaus bufou. Vou pensar nisso no futuro. Se ele comprasse dezenas de milhares de alocações de uma só vez, sua raça do dragão espiritual estelar teria que mudar seu nome para raça do dragão anêmico. Eu tenho outro pedido. Anxiao riu. Ele avaliou a guarda do dragão armado e disse: eu acho que vocês dragões espirituais estelares são bastante magníficos. O que você quer agora? Melisaus ficou alarmado. Você se importa se eu recrutar alguns dragões espirituais estrelados como meus aliados? Nem pense nisso. Melisaus estava com tanta raiva que mal conseguia manter sua aparição de energia. Aliados? Você acha que eu não vi o desejo transbordante em seus olhos? Você quer que meu povo seja sua montaria, não é? Ultrajante, você pode muito bem montar em mim. Melisaus tinha lido sobre Anxiao antes de vir e sabia como ele era de pele grossa.
No entanto, após o contato real, a espessura da pele de Anchial ainda superou suas expectativas. Não importa se ele aumentasse o preço tão diretamente, ele até queria montar sua prole de dragão bem na frente dele. Como poderia haver um além do grau a tão sem vergonha? No entanto, Melisaus não gostou e gostou um pouco do estilo do Black Star. A maioria dos Beyond Gradias no universo levavam sua imagem muito a sério e sempre mantinham uma atitude fria como se tivessem medo que os outros não soubessem o quão importante eles eram. Ele ficou muito feliz em conhecer alguém com um comportamento diferente. Tendo vivido por tanto tempo, ou se tornaria descuidado com tudo ou desenvolveria mais interesse em coisas novas e frescas. A este respeito, Melisaus compartilhou muitos traços comuns com Esopo. No planeta mãe da Igreja Arcana, dentro de um grande templo, os bispos sentaram-se ao redor da mesa redonda, discutindo o cubo da evolução. Despachar tantos a de nível superior de uma só vez não era uma questão pequena. Exigiu decisões dos mais altos membros da Igreja Arcana. No entanto, devido ao que aconteceu com Psiquer, as opiniões da Igreja Matriz ficaram divididas. Devemos desistir deste plano, um bispo disse calmamente. Perdemos a capacidade de localizar o Evolution Cube e agora estamos presos. De acordo com as últimas informações, a dinastia percebeu nossas intenções. Black Star retornou ao planeta Lighthouse e está se escondendo atrás de várias camadas de proteção. A dinastia ainda lhe deu 2 guarda-costas, Incineração Beoni e Rei Dragão Melisaus. Se continuarmos com o plano, estaremos enfrentando 3 dos combatentes de alto nível da dinastia Carmesim, e isso é considerado conflito direto, o que vai contra nossas intenções originais. A segurança em torno do planeta Lighthouse é apertada. Assim que nossa frota secreta aparecer perto dela, ela será descoberta pela dinastia. Até lá, teremos que enfrentar a guarnição do planeta Farol, que está totalmente preparada para a guerra. O risco é muito alto. Os outros olharam para ele em silêncio. Mais importante, sem a capacidade de localizar o Evolution Cube, se a Black Star o esconder, não teremos como encontrá-lo. Capturar Black Star é uma tarefa extremamente difícil. A recompensa não vale o risco. Depois de uma pausa, este bispo suspirou e disse: devemos desistir do cubo da evolução. Os outros não podiam se opor. Eles subconscientemente olharam para o assento principal. Era para ser a sede do Papa. Não estava ocupado agora, mas eles sabiam que o Papa estivera ouvindo as discussões. A discussão chegou a um impasse. Tudo dependia da decisão do Papa. Depois de esperar um pouco, uma projeção 3D apareceu de repente acima da mesa redonda. Havia algumas frases. Foi a resposta do Papa. Primeiro, Deus disse que o Evolution Cube ainda está com o Black Star. Segundo, mude o plano e ataque diretamente o planeta Lighthouse. Terceiro, novo alvo da missão, Melisaus. O cetro das 10.000 divindades pode ser usado para matá-lo. Quarto, a Federação da Luz concordou em fornecer assistência. Capítulo 842, 842 Paradeiro do inimigo 842 Localização do inimigo. Dentro de um certo cinturão de universo desolado no mundo cintilante, uma estação secreta de um portal estelar estava escondida atrás de um planeta desolado. Era a fortaleza dos clandestinos da Igreja Arcana. Esta estação Stargate foi equipada com todos os tipos de dispositivos furtivos para ocultar sua própria reação de energia e impedir que fosse detectada por qualquer tipo de radar. A tecnologia da Igreja Arcana estava a par com a da dinastia, só que tinham focos diferentes. A dinastia estava procurando o paradeiro de algumas civilizações do superaglomerado estelar ultimamente, mas nunca encontrou o portal estelar secreto da Igreja Arcana e da Federação da Luz. A fim de permanecer furtiva, a Igreja Arcana não costumava usar o portal estelar secreto, então esta estação do portal estava silenciosa na maior parte do tempo. Naquele dia, no entanto, esta estação Stargate foi ativada. A energia espacial azul dentro do Stargate de repente acelerou sua rotação, e naves de guerra apareceram de dentro. Essas naves de guerra não eram as naves espaciais em forma de disco padrão da Igreja Arcana, mas naves em forma de cone quadrangular com luz vermelha girando nas bordas e armadura externa preta. Este tipo de encouraçado de cone quadrangular era uma das dezenas de encouraçados comuns de alto nível na galáxia. Ele circulou no mercado em grande escala, de modo que a identidade do proprietário não pôde ser identificada em seu modelo. A superfície dos navios não tinha nenhum símbolo que representasse qualquer identidade. Encouraçados saíam do Stargate continuamente. Era uma enorme frota de até mais de 1 milhão de navios de guerra. O oficial da Igreja Arcana na fortaleza observou isso silenciosamente. Ele não sabia quem era essa frota.
Tudo o que sabia era que seus superiores lhe deram uma ordem direta para não fazer nada e deixar essa frota partir. Essa misteriosa frota também não tinha intenção de se comunicar. O oficial da fortaleza observou enquanto esta frota se transformava em raios de luz e desaparecia. O que as pessoas acima estão planejando? 1 milhão de navios de guerra. Vamos guerrear com a dinastia? O oficial da fortaleza murmurou. Quando a estação Stargate desapareceu das vistas desta misteriosa frota, dentro da sala de comando de sua nave principal, um homem encapuzado olhou para cima. Era um doppelganger Esgod. Igreja Arcana. O sósia Esgod bufou. A consciência de Esgod estava neste doppelganger. Esta frota era uma divisão da Arca Caída. As forças de Esgod estavam entre as lacunas da galáxia central. Para chegar rapidamente ao mundo cintilante através de vários campos estelares, eles só podiam usar portais estelares. A Igreja Arcana havia construído secretamente portais estelares no cinturão desolado do universo da galáxia central há muito tempo para fornecer serviços às tropas de Esgod para que Esgod pudesse viajar por essa longa distância. Claro, isso foi apenas temporário. Usando o portal estelar da Igreja Arcana, esta divisão chegou secretamente ao mundo cintilante. No entanto, apesar de trabalharem temporariamente juntos, Esgod não confiava na Igreja Arcana. Para evitar que a Igreja Arcana o emboscasse, ele apenas enviou um doppelganger e uma frota de divisão. A missão desta divisão era construir seu próprio portal estelar secreto no mundo cintilante para que seus meios de recuar estivessem em suas próprias mãos se as coisas dessem errado. Os Stargates eram uma tecnologia de civilização do aglomerado estelar, mas o mercado negro permitia que as pessoas comprassem coisas que nunca seriam capazes de comprar por meios comuns. O dispositivo Stargate de Esgod foi comprado no mercado negro por um preço extremamente alto. Em todo o universo, havia mais do que algumas civilizações de aglomerados estelares, então os dispositivos do portal estelar não podiam ser mantidos completamente exclusivos. O corpo principal de Esgod só iria para o mundo cintilante pessoalmente quando ele tivesse uma certa maneira de recuar. Abra o mapa estelar. Seu subordinado abriu o mapa estelar 3D do mundo cintilante que eles receberam da Igreja Arcana. Embora este fosse o mapa estelar da dinastia, a Igreja Arcana tinha uma maneira de obtê-lo, pois todas as civilizações universais tinham um certo grau de infiltração umas nas outras. No entanto, este mapa estelar não exibia as linhas de defesa da dinastia no mundo cintilante. Este era um segredo que nem mesmo a Igreja Arcana poderia obter facilmente. No entanto, a força defensiva do planeta Farol foi destacada. A guarnição do planeta consistia em cerca de 3 milhões de navios de guerra, com mais de 1 milhão de navios de guerra patrulhando nas proximidades. A dinastia havia despachado centenas de milhões de navios de guerra para o mundo cintilante, mas a maioria deles estava explorando. Com 4 milhões de naves de guerra defendendo-o o tempo todo, o planeta Lighthouse já era o planeta mais fortemente guardado em todo o Flickering World. 4 milhões, parece que preciso trazer mais pessoas aqui. O tom do doppelganger Esgod era calmo. Dizia-se que a Arca Caída tinha 60 milhões de navios de guerra, e o número real pode exceder isso. Havia uma razão pela qual ele era temido pelas 3 civilizações. Ele poderia facilmente despachar essa quantidade de mão de obra. Depois de uma pausa, o doppelganger Esgod pegou o comunicador e contatou o agente especial de ligação da Igreja Arcana. Os escalões superiores da Igreja Arcana não contatariam um criminoso como ele pessoalmente, então o agente secreto da Igreja Arcana era o intermediário entre eles. A Igreja Arcana poderia assim alegar que não havia tal pessoa em sua organização se as coisas dessem errado. Nossas tropas estão em posição. Quando vocês vão atuar? Em 20 dias. Vou notificá-lo do tempo exato com antecedência. Precisamos que você trabalhe junto com nossas tropas. O doppelganger Esgod respondeu com um tom zombeteiro. Trabalhar juntos como exatamente? De acordo com os escalões superiores, não vamos aparecer ao mesmo tempo. Portanto, teremos que nos separar. Você será responsável pelo ataque direto para atrair a guarnição do planeta Farol, e nós faremos um ataque surpresa. O doppelganger Esgod assentiu. Ele entendeu as intenções da Igreja Arcana. Ele sabia que a Igreja Arcana não enviaria seus Beyond Gradias para agir junto com ele, então sua estratégia estava dentro de suas expectativas. No entanto, as forças de segurança do planeta Lighthouse encheram todo o setor. Suas tropas não seriam capazes de evitar os olhos da dinastia, nem as tropas da Igreja Arcana.
Não houve tal coisa como um ataque surpresa real. Sgod sentiu que isso era apenas para que ele pudesse atrair mais poder de fogo para que a Igreja Arcana pudesse entrar no campo de batalha de outra direção. Sgod não estava preocupado com a Igreja Arcana fazendo-o assumir o peso da defesa, pois a dinastia enviaria reforços assim que suas tropas acionassem o alarme do planeta Farol, e ele sentiu que a Igreja Arcana não perderia esta oportunidade. No entanto, Sgod não tinha ideia de que o plano da Igreja Arcana era muito diferente do que ele esperava. Em uma sala escura, uma mesa redonda estava cercada por mais de 10 lugares. Neste momento, 6 estavam ocupados por alguém. O termo alguém não seria muito preciso. Todos eles eram projeções remotas, e um deles era Psyker. Cada assento ali pertencia a um combatente além do grau A na Igreja Arcana. Para esta operação, a Igreja Arcana enviou um total de 6 Beyond Gradias. Essas 6 pessoas eram mais da metade do que a Igreja Arcana conseguiu reunir em tão pouco tempo. Os outros além do grau como todos tinham suas próprias tarefas e não seriam capazes de se mover secretamente sem serem notados. A Igreja Arcana tinha 6 além do grau A, bem como reforços externos. Os oponentes eram apenas Black Star, Melisaus e Beyond. A diferença de força era extremamente unilateral. A Igreja Arcana estava planejando lançar um ataque estrondoso. Atualmente, os 6 estavam conversando casualmente. Faz muito tempo desde que eu vi uma operação tão grande como esta. Melisaus, aquele dragão não é fácil de lidar. Eu lutei com ele antes. Não podíamos matar uns aos outros, e acabou empatado. No entanto, desta vez, até o cetro das 10.000 divindades será usado, então suas chances de sobreviver são muito pequenas. A Igreja Arcana está fora de si. Eles estão planejando começar uma guerra? Depois de matar 3 Beyond Gradias da Crimson Dynasty de uma só vez, as coisas podem se transformar em uma guerra total. Não é exatamente isso que a Federação da Luz quer? É por isso que eles concordaram em ajudar e até nos permitiram pegar emprestado seu tesouro universal. Os além do grau balançaram a cabeça, a Igreja Arcana claramente iria fazer as manchetes. Eles não tinham nenhuma preocupação com o resultado desta operação. Com uma diferença de força tão grande, havia basicamente zero possibilidade de que eles falhassem. O que eles estavam preocupados era com o impacto que essa operação teria depois que eles fossem bem-sucedidos. Eles podiam ver que depois de matar 3 além do grau A da dinastia, se o conflito entre a Igreja Arcana e a dinastia Carmesim se transformasse em uma guerra total, como participantes deste evento, eles seriam alvos da dinastia. Embora eles não tivessem medo da dinastia Carmesim, alguns de seus territórios estavam em outros campos estelares. Se eles fossem alvo da dinastia, seriam pegos em um monte de problemas. Portanto, alguns deles não estavam interessados em participar desta operação. No entanto, como aliados que receberam tantos benefícios ao longo do tempo, eles só poderiam responder à convocação da Igreja Arcana com resignação, mesmo que estivessem relutantes. Se não fosse porque Psyker perdeu o Evolution Cube, não haveria necessidade desta operação. Alguém grunhiu e culpou Psyker. Psyker olhou para ele, confirmou que era alguém que ele não podia vencer e optou por não dizer nada. Já que a Igreja Arcana fez uma operação em grande escala, mesmo se recuperarmos o cubo da evolução, não há como ele ser devolvido a você, alguém disse com uma voz profunda. Eu sei. A expressão de Psyker permaneceu a mesma. É aceitável para mim, desde que não esteja nas mãos de outra pessoa. TSK, se o Black Star devolvesse o cubo da evolução para você naquela época, ele não teria se metido nessa bagunça. Aparentemente, o Black Star levou o menor tempo para chegar além do grau A em toda a história. Infelizmente, ele é muito ganancioso, alguém disse com um tom lamentável. Ele pegou algo que não deveria. Ele merece, Psyker disse friamente. Ele sabia que o cubo da evolução não voltaria para ele depois que a Igreja Arcana fosse bem-sucedida. No entanto, como o cubo de evolução foi selado por Anxiao, sua conexão de alma com o cubo de evolução foi cortada. Assim, ele perdeu o aprimoramento de seu poder psíquico. Portanto, sua exigência baixou. Mesmo que a Igreja Arcana pegasse o cubo de evolução, desde que sua conexão de alma fosse mantida, Psyker poderia aceitá-lo. Anxiao foi a causa de tudo isso, e Psyker tinha um ódio imenso por ele. Ele não deixaria essa oportunidade de eliminar Anxiao escapar por entre os dedos. O ódio pessoal era uma coisa, mas a organização da Black Star estava no anel estelar despedaçado, assim como a dele. Devido ao fato de serem inimigos, Black Star tornou-se um obstáculo para o crescimento da Star Pupioli Race, e a Conferência da Civilização anterior foi um exemplo disso. Para o crescimento e desenvolvimento de sua civilização, Psyker também queria eliminar o Black Star. Um além do grau ao lado de Psyker parecia saber o que Psyker estava pensando.
Ele deu um tapinha no ombro de Psyche e disse: "Não se preocupe, eu vou eliminar o Black Star para você." "Obrigado, Dylan." Embora a Psyche não estivesse de bom humor, ele ainda forçou um sorriso para essa pessoa. "Vamos lutar com ele juntos então." Dylan assentiu. Seu longo cabelo verde escuro balançava como algas marinhas. Sua pele era azul e seu rosto estava coberto de escamas minúsculas e tinha semelhanças com peixes. Ele tinha um par de olhos grandes e brilhantes que ocasionalmente piscavam e outro terceiro olho visível em sua testa. Havia teias em suas mãos e pés e um globo ocular em ambas as palmas das mãos. Foi bem estranho. Suas costas estavam agachadas como se ele tivesse uma corcunda e havia barbatanas nela. Parecia uma criatura marinha. Quem sabia o que seus ancestrais faziam para pescar, ou o que o peixe fazia com seus ancestrais? Com tal olhar, sua habilidade estava claramente relacionada à água. Dylan era um esper, apelidado de espírito do mar e governante do mar. Sua habilidade esper era controlar a água. Soava comum e parecia fraco no espaço, mas nenhum super grau era fraco. Dylan podia comprimir a água a uma extensão extrema que poderia facilmente cortar navios de guerra. Não só isso, ele poderia até transformar a água em um poderoso feixe de energia que tinha o poder destrutivo comparável às armas dos navios de guerra. Ao mesmo tempo, seu corpo podia armazenar uma enorme quantidade de água que era mais do que suficiente para inundar a superfície de um planeta inteiro. Esse tipo de habilidade esper não era adequado para duelos, mas era muito bom em batalhas em grupo. Tendo feito parte da Igreja Arcana por muitos anos, Psyche tinha amigos, e Dylan era um deles. Ele era o amigo mais próximo que Psyche tinha entre os aliados além do grau A, pode ser porque ambos tinham muitos olhos, então compartilhavam interesses comuns. No planeta mãe da Federação da Luz, o presidente da Federação da Luz, Bader, também estava prestando atenção aos movimentos da Igreja Arcana. Foi sua decisão fornecer ajuda à Igreja Arcana. Com nossa ajuda, contanto que a Igreja Arcana não os subestime, a chance de sucesso desta operação é superior a 95%. Pelo menos um além do grau A morrerá do lado da dinastia Carmesim. O tom de Bader era confiante. O ancião-chefe assentiu com aprovação. A morte de um além do grau A é mais do que suficiente para desencadear um conflito entre a Igreja Arcana e a dinastia Carmesim, o que é muito benéfico para nós. A Federação da Luz ajudou a Igreja Arcana a vê-los lutar. Se a Igreja Arcana e a dinastia Carmesim lutassem entre si, seriam elas que se beneficiariam disso. A Igreja Arcana sabia disso, mas ainda assim decidiu continuar o plano, pois eles tinham seus próprios objetivos. Além disso, trabalhar com Esgod nunca foi algo justificável, então eles não contaram à Federação da Luz. Como a Federação da Luz havia fornecido ajuda, eles também seriam arrastados e não seriam capazes de usar isso contra a Igreja Arcana. Embora ambos os lados tivessem seus próprios objetivos, eles também compartilhavam um objetivo: pressionar a dinastia Carmesim e testar a atitude da dinastia para ver se eles poderiam comê-los. Quanto a Similizaus ou Black Star seriam mortos, não fazia diferença para Bader, e ele não se importava nem um pouco. Capítulo 843 mostrando-se. 843 mostrando-se. Na base no 4 do Planet Lighthouse, dentro da sala de treinamento de guerra da vida real, uma longarina estava sendo realizada. Bank! Um punho mecânico bateu contra um punho endurecido, e uma onda de choque explodiu do ponto de contato. A Davi se preparou, pegando o punho de Psionic Prime, antes de balançar violentamente para frente com um gancho de direita, jogando-o para trás na linha de defesa formada pelos soldados mecânicos. Atrás de sua linha de defesa, Anxiao mudou ligeiramente, acenando com a mão e disparando um feixe de força mecânica para estabilizar o corpo de Psionic Prime. Seus olhos imediatamente brilharam com um brilho elétrico, e no instante seguinte, ao longo da rota que a Davi estava tomando em direção a ele, uma barreira psionica apareceu. Como a barreira apareceu muito repentinamente e estava muito próxima, a Davi se chocou contra ela. Estrondo! Bonson, você tem uma boa cabeça. Os cantos da boca de Anxiao se curvaram e ele de repente cerrou o punho. A barreira semelhante a uma parede encolheu instantaneamente em um ponto minúsculo antes de implodir diretamente no rosto de Adavi. Com um barulho estrondoso, ele disparou um raio azul, derrubando Adavi na parede da sala de treinamento. Estrondo! As placas de metal da sala estavam dobradas e quebradas, e um buraco em forma de humano apareceu na parede. Os soldados mecânicos que formavam a linha de defesa começaram a concentrar seus tiros, suas munições cobrindo toda a área, atirando direto no poço em forma humana. Estrondo! Uma estonteante explosão de luz transformou a sala inteira em um branco puro por um momento.
Durante esse tempo, uma luz vermelha de repente correu em direção às costas de Anxiao, perfurando cerca de 10 soldados mecânicos, antes de apontar para a parte de trás de sua cabeça. Psionic Prime imediatamente desmontado e remontado como um modelo de canhão flutuante, ativando um escudo psiônico para cobrir as costas de Anxiao. A luz vermelha atingiu o escudo azul, quebrando-se em finos fragmentos. Quando Anxiao virou a cabeça para trás, Ila atirou para trás, criando distância entre eles enquanto disparava seus raios da morte. Contra ele, ela não ousava ir de perto e só podia recorrer a esse estilo de ataque de longa distância. Este spar foi um desafio para todos os guardas da Estrela Negra lutarem contra Anxiao. A fim de alcançar o efeito de treiná-los, Anxiao naturalmente não ativaria todas as suas tropas e utilizaria apenas 1000 soldados mecânicos. Sem sua tática de onda humana, ele compensou com uma variedade de equipamentos mecânicos. A sala de treinamento foi reduzida a uma bagunça. A maioria dos guardas da Estrela Negra havia desmoronado neste momento, e apenas a Davi e Ila ainda estavam indo, parecendo extremamente sujos. Venha aqui, querida. Anxiao estendeu as mãos em direção a Ila e os componentes mecânicos se reuniram em torno de seu braço. A força mecânica brilhou e uma forte força gravitacional foi liberada do braço de seu traje mecânico, produzindo o som do vento sendo sugado para dentro dele. Os soldados mecânicos se esquivaram instantaneamente, e as brechas apareceram na linha de defesa onde quer que ela se movesse. Ela imediatamente sentiu uma forte força puxando-a para o lado de Anxiao. Suas pupilas ficaram vermelhas e a energia em seu corpo explodiu, resistindo à atração da gravidade, mas sua velocidade era inevitavelmente mais lenta. Vendo que a máquina gravitacional tinha sucesso limitado, Anxiao franziu a testa antes de seu corpo se mover. Ele iniciou 5 fortes feixes de tração de sucção atrás dele antes de ativá-los todos de uma vez. Zumbir. Uma enorme força de atração de repente se sobrepôs à força gravitacional original, e ela não resistiu mais, sendo puxada. Ela simplesmente desistiu da resistência e sua velocidade de voo disparou. Aproximando-se de Anxiao, ela concentrou sua energia em suas pernas, e uma força forte foi chicoteada, poderosa o suficiente para destruir uma montanha. Anxiao permaneceu impassível, e sua última geração do traje mecânico Battle Tiger simplesmente se desdobrou. Clank clank. O traje mecânico preto cobria todo o seu corpo, revelando apenas a cabeça. Anxiao dobrou os braços e usou o antebraço para encontrar o chicote de perna de Ila. Estrondo! As pernas dela, envoltas em energia, colidiram com os antebraços dele cobertos de peças mecânicas. As nanopartículas dentro da superfície do traje ondulavam e transferiam a força para as pernas e o corpo. Peng! No momento seguinte, uma onda de choque foi emitida da sola de Anxiao, e o piso de metal se deformou e se partiu. O excesso de força foi convertido em uma onda de choque que afastou a fumaça ao redor. Anxiao ainda estava em sua posição anterior. Embora as habilidades corpo a corpo de Ila não fossem ruins, ela não era uma pugilista e, portanto, seus atributos eram muito inferiores aos de Anxiao, incapazes de causar qualquer ameaça. Anxiao não parou em seus movimentos. Ele imediatamente estendeu a mão usada para bloquear e agarrou o pescoço de Ila antes de aplicar força para bater com ela contra o chão com um estalo doentio. Eca! Sendo fortemente golpeada, Ila gemeu e cerrou os dentes em resistência. Sua figura explosiva se contorceu sob Anxiao como uma cobra escorregadia, mas ela não conseguiu escapar de seu alcance. De repente, a visão de Ila escureceu e ela olhou para ver Anxiao se inclinando, seu rosto quase colado ao dela com uma expressão presunçosa. Pare de torcer, a batalha já terminou desde que você foi pego por mim. Com base em seu físico, você não pode escapar. Somente ao ouvir isso, Ila finalmente parou sua resistência. Ela mordeu os lábios, travando os olhos com Anxiao. A distância entre seus olhos não era nem 10 centímetros, e eles podiam sentir o calor da respiração um do outro em seus rostos. O nariz de Anxiao se contraiu quando uma fragrância entrou em seu nariz. Seu rosto de repente ficou estranho. Estranho, porque existe uma fragrância? Você colocou perfume, ou essa é sua fragrância natural? Solte. Sim, claro. Anxiao soltou as mãos e endireitou a cintura, pronto para ajudar Ila a se levantar, mas ela ignorou a mão oferecida, subindo de volta sozinha e tirando o pó de suas roupas. Vendo sua expressão impassível, Anxiao balançou a cabeça impotente. Tendo lutado tantas vezes, ele entendeu muito bem a atitude de Ila. Mesmo com a diferença de força, ela não se sentiria bem toda vez que perdia em um spar. As tropas mecânicas também pararam de atirar, revelando muitos buracos nas paredes. Houve um som de detritos de metal se mexendo vindo de dentro.
Os escombros retiniram e a Davi, coberto de fuligem, rastejou para fora do buraco. Enquanto caminhava em direção a Anchial, ele começou a descascar a pele queimada de seu corpo. Os dispositivos mecânicos que aprisionavam os vários guardas da Estrela Negra também foram guardados, e eles se levantaram, esfregando seus hematomas. Entre eles, aquele com a aparência mais decente era provavelmente Feidin. Isso porque Anchial estava principalmente relutante em bater nele, com medo de arruinar seu rosto bonito. Como ambos eram pessoas bonitas, dar alguns privilégios era natural. Isso é ótimo. A Davi sorriu, seu rosto enegrecido mostrando uma expressão de conforto. Anchial o ignorou. Em vez disso, olhou para a hora. Vocês duraram 37 segundos a mais do que os par anterior. Boa melhoria. Como os piores desses guardas também eram de elite de graus de calamidade, era difícil para eles dar mais um passo à frente. Apenas Ila e Feidin mostraram mais melhorias. Afinal, eles tinham dons que desafiavam o céu em primeiro lugar. Em mais 20 anos, eles provavelmente alcançariam o nível de uma semente além do grau A. Quanto a invadir o reino além do grau A, apenas Ila, que provou sua força em sua vida anterior, teve uma chance, mas como ela não matou um planeta inteiro como no passado, sua taxa de melhoria não seria tão pervertida. A sala de treinamento é muito pequena e limita minha amplitude de movimento. Isso me colocará no alcance do feixe de tração mais cedo ou mais tarde. Se tivéssemos espaço ilimitado para movimento, eu poderia ter durado mais. Da próxima vez, precisamos levar isso em consideração. Ila franziu a testa enquanto resumia sua experiência. Assim que Anchial estava prestes a dizer algo, seu comunicador apitou ao receber uma mensagem. Olhando para ele, Anchial riu antes de dizer: vocês continuam treinando. Tarkov e os outros estão me procurando para bater um papo. Depois de ficar no Planet Lighthouse por mais de meio mês, Anchial já estava familiarizado com Milisaus. Como ele também não tinha nada para fazer, o comandante-chefe do forte, Tarkov, normalmente convidava os Beyond Gradia para seu quarto para tomar chá e alguma conversão para passar o tempo. Ao ouvir isso, Ila parou de falar. Ela parecia querer que Anchial continuasse ensinando, mas ela acenou com a cabeça no final, chamando o resto dos guardas da Estrela Negra para se reunir e continuar praticando enquanto ela olhava para Anchial saindo pelo canto dos olhos. Enquanto ele caminhava, Anchial entrou em sua rede quântica. Philip, alguma notícia da patrulha de longo alcance hoje? Reportando ao mestre, não há nada. Parece que a Igreja Arcana ainda não entrou em ação. Anchial assentiu. Mesmo sob a proteção da dinastia, Anchial não baixou sua vigilância. Este período em que ficou no Planet Lighthouse não foi gasto de braços cruzados. Além de construir mais máquinas e treinar seus Black Star Guards, ele também enviou tropas controladas remotamente para formar um perímetro de segurança ao redor do Planet Lighthouse. Sob sua vigilância, ele receberia relatórios de inteligência todos os dias. No momento em que descobrissem vestígios da Igreja Arcana, ele receberia a notícia imediatamente. Ficar no Planet Lighthouse não era apenas para Anchial receber proteção da forte segurança, mas também porque era o posto avançado da dinastia e tinha muitos Stargates. Se o inimigo fosse muito forte, ele teria tempo suficiente para usar os Stargates para escapar. Anchial não se mandaria para morrer sem motivo, e ficar no planeta Farol lhe deu tempo suficiente para escapar. Embora o último meio-mês tenha sido pacífico, Anchial teve a sensação de que era a calmaria antes da tempestade. Ele não achava que a Igreja Arcana desistiria do cubo da evolução assim. Ocasionalmente, ele também usava o cubo de evolução nos guardas armados do dragão de Milisaus. Durante o uso, ele naturalmente abriria os Passetime Ambere. Assim, sequer seria capaz de detectar onde o Evolution Cube estava, como um sinal intermitente. O inimigo está nas sombras enquanto estou a céu aberto. Se a Igreja Arcana quiser fazer um movimento, eles só podem fazê-lo enviando tropas. Anchial balançou a cabeça antes de abrir os fóruns para dar uma olhada. Durante este período, a exploração foi muito tranquila. Embora Ravenloud tenha obtido alguns lucros usando o portal estelar que ele construiu, a maioria dos planetas ricos em recursos ao longo do caminho foram apreendidos pelos membros do exército Black Star. Ravenloud não poderia arrebatar à força o território de outros sob o olho da dinastia. Assim, ele só poderia procurar outros territórios. Os jogadores estavam trabalhando duro na exploração e acumularam um grande número de pontos de missão. Os da China, Rússia e até da Austrália juntaram as mãos para realizar missões, construindo relações mais harmoniosas. No entanto, o atrito entre as três partes também estava se tornando mais intenso. Um dos motivos foi por causa da competição por recursos. Durante esse período, o exército Black Star enviou outro lote de tropas para complementar a exploração.
Foi o segundo lote de jogadores que migraram do Constellation Corridor. As guildas da Rússia e da Austrália decidiram se aliar temporariamente e enviaram um grupo de novos jogadores da guilda para apoiar suas filiais, tentando romper com a repressão da China. Com um aumento nos números, eles também ganharam mais força e não estavam mais dispostos a residir em planetas de recursos de terceira categoria. Assim, eles começaram a tentar lutar por áreas de recursos de melhor qualidade, aumentando o atrito com os chineses. Se isso continuar, temo que se transforme em uma guerra de guildas em grande escala. Se esses clubes instigarem jogadores de seu país, será em escala nacional, especulou An Xiao. No entanto, este foi um assunto interno do grupo de jogadores. Ele não podia nem desejava obstruí-los. Anteriormente, eles faziam amizade um com o outro para evitar qualquer comportamento hostil dirigido a eles. Ainda havia uma certa medida de sucesso nesse plano. As relações entre os jogadores comuns eram harmoniosas e, mesmo que fossem arrastados para lutar em uma guerra nacional, ainda seriam bons amigos após a luta, sem separação óbvia em facções. Afinal, isso era algo único para os jogadores, eles podiam estar em lados opostos e ainda serem amigos. Ao chegar ao escritório do comandante-chefe, An Xiao viu Beoni, Tarkov e Milizao sentados no sofá. A mesa de recepção na frente deles estava cheia de bebidas especiais da dinastia, assim como os malvados Wine Cards. Por causa da popularidade dos Wine Cards, até mesmo o Beyond Gradias também se voltava para ele para entretenimento. Ouvindo a porta se abrir, o trio imediatamente olhou. Beoni até acenou. Black Star, você finalmente está aqui. Venha, sente-se. Assentindo, An Xiao sentou-se ao lado de Milizaus, pegando seu copo e tomando um gole. Por que você bebeu o meu? Milizaus tinha um tom insatisfeito. Como uma encarnação de mana, você não tem papilas gustativas. Não desperdice uma coisa tão boa. An Xiao permaneceu imperturbável. Depois de mais de meio mês de convivência, o relacionamento deles melhorou e ele estava mais ciente da personalidade de Milizaus. Embora ele fosse muito forte, ele não se exibia muito melhor do que o Dark Lord Cloti de cara fria. Comparado com a primeira vez que se conheceram, An Xiao estava mais casual com ele agora quase beirando o desrespeito. Suspiro, vocês estão no Planet Lighthouse há quase um mês. Se não fosse por vocês, eu não seria tão preguiçoso. Tarkov suspirou. Ele originalmente não tinha pessoas de status semelhante para conversar, e agora que An Xiao e companhia acamparam lá por tanto tempo, esse comandante-chefe começou a mostrar seu lado preguiçoso. Na verdade, há algo sobre o qual estou curioso. Que tipo de relacionamento Cloti e o Rangel compartilham? Eu não acho que seja tão simples como apenas um guarda. Milizaus estava curioso. Como um governante imperial, deve-se ter uma família, mas o Rangel é uma viúva, e Cloti é esse tipo de chefe de estado de sangue frio. Poderia ser. Enquanto as leis de casamento da dinastia enfatizavam a monogamia, Beoni parecia pensar que não tinha nada a ver com ele. TSK, embora eu seja uma pessoa muito branda, ainda sou um dos principais oficiais da dinastia. Dizer essas coisas na minha frente, isso é realmente bom? Tarkov estava indefeso. Eu não sei nada sobre isso, e mesmo se soubesse, não diria. Milizaus bufou e jogou fora um Wine Card, dizendo: então você perde. Tarkov congelou, olhando para suas cartas, antes de estreitar os olhos em suspeita. Você usou magia para trocar minhas cartas de novo? Não tente se esquivar. Eu faria uma coisa tão sem sentido? Milizaus ficou com raiva. Na verdade, você iria, porque eu não vi essa maldita carta na sua mão agora. An Xiao não pôde deixar de pensar em Laji. Sempre que ele jogava cartas, ele tinha uma frase de efeito. Somente lixo utiliza magia ao jogar cartas. A partir de então, ele sabia que, se alguém desejasse impedir um mago de trapacear, teria que contra-atacar com uma magia ainda mais forte. E entre os três, um era preguiçoso, um brincava com fogo e um tocava máquinas o dia todo. Simplesmente não havia ninguém que pudesse parar o mago. Olhando para esses figurões resmungando e se gabando sem dignidade, An Xiao não pôde deixar de relaxar. Esta é a vida. Mas antes que ele pudesse terminar seu monólogo interno, uma mudança abrupta aconteceu. Uau! Alarmes penetrantes soaram, e os quatro pularam como um. A expressão de Tarkov ficou solene e ele abriu o mapa estelar de monitoramento em tempo real, verificando a situação. Ao mesmo tempo, An Xiao também recebeu um relatório de inteligência de Pilit. Mestre, Esquadrão 025 avistou o rastro de uma grande frota que está se movendo em direção ao planeta Farol. 1. A imagem foi enviada e mostrou uma misteriosa frota entrando no setor de alerta do Planet Lighthouse, acionando o alarme. Esta frota consistia em naves espaciais de pirâmide quadrangular e, à primeira vista, havia mais de 1 milhão delas.
A frota misteriosa envolveu a frota de patrulha da dinastia naquela direção, rompendo a linha de defesa, mostrando sua intenção de atacar o planeta Farol. Anxiao sabia que algo estava errado. A Igreja Arcana? Eles realmente vieram. Capítulo 844 Mudança chocante. 844 Mudança chocante. No instante em que os alarmes dispararam no planeta Ligtose, mais de 3 milhões de naves de guerra Fallen Arcs apareceram perto do perímetro de segurança em uma formação longa e estendida. Na capitânia, o subordinado de Esgod, Fakzen, estava olhando para o mapa estelar, e a distância entre eles e o planeta Ligtose estava diminuindo rapidamente. Chefe, já entramos no perímetro de segurança do planeta Ligtose. O radar mostra que a frota da dinastia próxima está vindo em nossa direção e trocará tiros conosco em breve. Fakzen usou sua longa língua para coçar a nuca enquanto falava. Tente acelerar. Não fique amarrado por eles, Esgod disse calmamente. Desta vez, seu corpo principal apareceu. Fakzen girou a língua e disse: mesmo que estejamos trabalhando juntos, a Igreja Arcana ainda tem sua guarda contra nós. Não só eles não revelaram seus planos exatos, eles até mudaram a localização de seu portal secreto. Eles obviamente estão se protegendo contra nós, e quem sabe quando eles vão agir e de que direção? Esgod não estava muito incomodado. Era perfeitamente normal que eles se protegessem um do outro. Era exatamente como ele não informava a Igreja Arcana de onde seu portal estelar secreto estava localizado. Com o planeta Ligtose no centro, o perímetro de segurança ao redor do planeta era extremamente grande, e a dinastia tinha tempo suficiente para mobilizar suas tropas no momento em que um inimigo era avistado. Assim, Esgod poderia adivinhar qual era a intenção da Igreja Arcana, mesmo que a mantivesse confidencial. Eles obviamente queriam que ele fosse a vanguarda, e o tamanho de suas tropas não era suficiente para fazer com que a dinastia abandonasse seu posto avançado do planeta Ligtose. No momento em que ele abriu o caminho para o planeta Ligtose e amarrou Black Star e os outros dois supers além do Grau, a Igreja Arcana entraria em ação. Esgod sentiu que seu palpite definitivamente não estava muito longe da verdade, e a única coisa que ele não tinha certeza era quantos combatentes de alto nível a Igreja Arcana havia enviado desta vez. A dinastia tinha 3 além do Grau, e a força de Milisaus quase se igualava à sua. Se fosse esse o caso, a Igreja Arcana só precisava enviar mão de obra para lidar com Black Star e Bayoni. Black Star e Bayoni ainda estavam longe de um super Grau de alto nível, e deveria ser suficiente para a Igreja Arcana enviar 4 supers além Grau. Eu me pergunto quem a Igreja Arcana enviará desta vez. Esgod estreitou os olhos. Se a Igreja Arcana enviasse uma linha muito poderosa, ele teria que ser cuidadoso também. Nesse exato momento, a frota da dinastia chegou e apareceu em seu radar. Fakzen olhou para Esgod e, ao ver que seu chefe não tinha nenhuma intenção de dizer nada, ele ordenou em nome de Esgod: todas as armas livres. Destrua todos os navios de guerra em nosso caminho. O planeta Ligtose já havia entrado em alerta máximo, e os 3 supers além do Grau entraram na sala de comando junto com Tarrokov. Um grande número de militares estavam reunidos na sala com muitas mensagens sendo enviadas de volta do campo de batalha. Tarrokov estava na frente do modelo 3D do campo de batalha com uma expressão solene. A cena mostrada no campo de batalha foi a batalha entre a frota Fallen Arc e a frota da dinastia. Os encouraçados de ambas as partes foram reduzidos muitas vezes para simular completamente o ambiente do campo de batalha. Era como se 2 mini-frotas estivessem lutando na frente dos olhos de todos. A frota inimiga tem cerca de 3.200.000 navios de guerra. Uma organização capaz de enviar uma frota desse tamanho para o mundo cintilante é definitivamente poderosa. Não podemos ver as origens da frota a partir dos modelos das naves espaciais, disse um sargento. A maior possibilidade é a Igreja Arcana. Ao dizer isso, Tarrokov se virou para olhar para Anxiao e disse: no entanto, eles também podem pertencer a outras organizações. Anxiao notou seu olhar e disse sem qualquer hesitação: eles são da Igreja Arcana. Tarrokov assentiu lentamente e disse: entendo. Embora a expressão de Anxiao parecesse calma, seu humor estava baixo. Suas palavras não eram completamente infundadas, pois uma notificação apareceu após o aparecimento da frota. Você acionou uma missão urgente causa e efeito. Introdução da missão. Você arrebatou o cubo da evolução e atraiu a inimizade da Igreja Arcana. Eles finalmente tomaram o dia de hoje e decidiram desferir um golpe relâmpago em você para pegar o cubo da evolução de volta. Requisitos da missão: derrote o inimigo ou escape com sucesso. Condições de falha: morte ou perda do cubo de evolução. Recompensa:
24 bilhões, 45 bilhões de experiência, 1 ponto lendário, 3 recompensas aleatórias, 3 cartas de invocação de personagem desconhecido. Anxiao ficou chocado ao ver a recompensa. 24 bilhões de experiência no mínimo? A maior recompensa quando ele estava lutando contra Eber era de apenas 85 bilhões de experiência. Até ele sentiu que isso era uma enorme soma de experiência. No entanto, Anxiao simplesmente não conseguia encontrar em si mesmo para ser feliz. A recompensa corresponderia à dificuldade da missão. Com uma recompensa tão grande, isso significava que a força da Igreja Arcana seria extremamente assustadora. A recompensa de mais de 45 bilhões significava que ele teria que enfrentar pelo menos 5 supers de nível A. Apenas quem seria capaz de sobreviver? Embora Anxiao já tivesse contratado ajuda secretamente apenas por segurança, ele não pôde deixar de pensar em recuar. Ao mesmo tempo, no entanto, ele também era extremamente cauteloso. Se ele escapou pelos Targat agora, ele deve estar extremamente seguro. No entanto, seria tão simples completar uma missão com uma recompensa de 24 bilhões de experiência? Talvez a Igreja Arcana tivesse algum outro meio que tornaria mais fácil para eles pegá-lo se ele escapasse sozinho. Ele estava sendo cercado por muitas camadas de defesa e ainda era considerado seguro. Além disso, a dinastia não pensaria muito bem dele se ele escapasse no momento em que encontrasse um inimigo. Depois de refletir por um momento, Anxiao não fez nenhum movimento precipitado, mas chegou à sala de comando junto com Tarkov. Como eles tinham uma zona de amortecimento suficientemente grande, não seria tarde demais para ele decidir correr depois de observar a batalha. O nome da missão é Causa e Efeito. Um tesouro universal realmente não é tão fácil de pegar. No entanto, todos os presentes não sabiam no que ele estava pensando. Tarkov observou as mudanças no campo de batalha e emitiu um comando. Informe todos os nossos aliados além do grau A para retornar imediatamente. Ao ouvir isso, os olhos de Anxiao brilharam e ele assentiu. Tarkov obviamente notou alguma coisa, e esse comandante-chefe realmente tinha previsão. Havia ainda outros 3 supers além do grau A no mundo cintilante. Eber, Ravenloud e outro mecânico que se chamava Massimiler. Se todos eles voltassem, haveria 6 presentes além do grau A, e eles não precisariam ter medo do inimigo. Sem saber quantos combatentes de alto nível a Igreja Arcana tinha, Tarkov não se importava de estar do lado seguro. Mesmo que suas ações fossem consideradas desnecessárias após esta batalha, seria melhor do que lamentar sua inação. Nossa frota enviou uma mensagem para reforços. Eles não serão capazes de conter o inimigo. Comandante-chefe, vamos enviar a frota de segurança das outras regiões para apoiá-los? Tarkov observou a batalha por um momento antes de dizer. Mobilize apenas a frota de segurança naquela direção. Não mova as outras frotas em outras direções. As tropas de reforço restantes serão enviadas do planeta Lighthouse. Beoni não pôde deixar de se surpreender com o pedido. Levará algum tempo para enviar tropas de nossa base. A frota inimiga poderá então fechar a lacuna rapidamente. Por que você não mobiliza as tropas do lado de fora? O inimigo não tem nenhuma insígnia e escolheu atacar nosso perímetro de segurança sozinho, respondeu Tarkov com uma voz profunda. Eu acho que esta não é a força principal da Igreja Arcana, mas uma força de vanguarda. O objetivo deles é amarrar nossa força de defesa no perímetro de segurança e criar uma lacuna em nossa formação. A força principal deles romperá nossas defesas e teremos que enfrentar um ataque de pinça. Esta deve ser a tática da Igreja Arcana. Ao ouvir a explicação do comandante-chefe e olhar para o campo de batalha, todos tiveram que admitir que era provável que o inimigo empregasse tal estratégia. Como Tarkov tinha visto os planos deles, seu método de lidar com isso não era tão ruim. No entanto, esta é apenas uma medida temporária. Precisamos de informações sobre quantos combatentes além do grau A esta frota tem. Tarkov então olhou para as 3 pessoas com suas intenções óbvias. Apenas alguém no mesmo nível seria capaz de forçar o inimigo a sair. Entregue para minhas tropas de longa distância. Anxiao assentiu. Como ele era o alvo do inimigo e um personagem-chave dessa batalha, não seria bom que os 3 se separassem naquele momento. As tropas de longa distância que ele havia enviado também mostrariam seu uso. O que? O planeta Lighthouse foi atacado? As tropas da Terra do Derramamento de Sangue que estavam atualmente na Renault receberam notícias de Jorge e não puderam deixar de se surpreender. O inimigo é a Igreja Arcana, e seu alvo é a Estrela Negra. O comandante-chefe Tarkov nos pediu para voltar para reforçá-los. Excelência Tirano, o que devemos fazer? Jorge perguntou cuidadosamente. Eber começou a franzir a testa. Ele não queria ajudar o Black Star.
No entanto, ele de repente pensou em algo, e suas sobrancelhas relaxaram. Como são ordens da dinastia, voltaremos para reforçá-las. Informe minhas tropas para irem para o Stargate mais próximo a toda velocidade. A frota de Eber então deu meia volta e dirigiu-se para o planeta Lighthouse a toda velocidade. Embora Anchial e ele tivessem alguns conflitos, esse assunto dizia respeito ao orgulho da dinastia. Como membro da dinastia, defender a dinastia era compatível com seus próprios benefícios. No Garou Star Cluster, Ravenloud também recebeu o pedido de reforços de Tarkov. A morte do Black Star não teve nada a ver com ele, e ele preferia ter um concorrente a menos. No entanto, era uma pena que sua organização estivesse localizada na Galáxia Central e ele precisasse confiar na dinastia. Uma questão tão pequena não valia a pena desobedecer às ordens da dinastia, então ele só poderia liderar suas tropas. Muito rapidamente, ele percebeu um assunto muito frustrante. Black Star havia construído um Stargate no Garou Star Cluster, o que significava que ele poderia chegar ao planeta Lighthouse rapidamente e não teria nenhuma desculpa para atrasar. Bem neste momento, Ravenloud de repente percebeu algo. Será que o Black Star construiu o portal estelar de longa distância porque ele sabia que algo assim aconteceria? Isso mesmo. Este deve ser definitivamente o caso. Se não, não consigo pensar em outra razão pela qual o Black Star sacrificaria seus próprios benefícios para construir um portal estelar de longa distância. Ravenloud finalmente entendeu o verdadeiro objetivo do Black Star. Pensar que ele ainda estava rindo dos pensamentos da outra parte antes disso. Mesmo que sua pele não fosse muito grossa, ele não podia deixar de se sentir um pouco envergonhado neste momento. A frota de Esgod gradualmente entrou no núcleo do perímetro de segurança e lutou contra a frota da dinastia ao longo do caminho com a linha de batalha sendo arrastada. A frota da dinastia estabilizou o espaço ao longo do caminho, e nenhuma das partes pôde entrar no hiperdrive. A frota de Esgod foi desacelerada inevitavelmente e continuou a ser assediada ao longo do caminho. Milhões de navios de guerra trocaram tiros e uma grande guerra intergaláctica explodiu. Feixes de laser de cores diferentes voaram em todas as direções e iluminaram o espaço escuro como breu. As explosões dos encouraçados tornaram-se fogos de artifício no universo. Havia uma frota especial no campo de batalha que era a força de longa distância que Anchial havia enviado. A frota teceu em torno da formação da frota Fallen Ark como um bando de corvos. Esta frota mecânica tinha mais de 100.000 soldados mecânicos, e todos eles foram impulsionados por sua força mecânica. Seus atributos foram aprimorados e podem alcançar a força de um super além de grau A. Explosão de energia. Outras 3 naves inimigas foram destruídas, e o exército mecânico estava prestes a encontrar seu próximo alvo. Nesse exato momento, um pilar de energia vermelho escuro passou pela explosão e colidiu com o exército mecânico, engolindo quase metade das tropas. Depois que o pilar de luz desapareceu, os soldados mecânicos que foram atingidos por ele foram reduzidos a sucata. Os olhos de Anchial se estreitaram ao testemunhar tal cena. Um inimigo Beyond Grau A Super entrou em ação. Este não é um indivíduo comum. Anchial olhou na direção do ataque através do ponto de vista de seu exército. Ele queria ver quem era o inimigo, e a figura de Esgod apareceu em sua mira. No momento seguinte, Tarkov, Melizaus e Beyoni viram a expressão de Anchial mudar muito. Você viu quem é o inimigo? Perguntou Tarkov. Anchial soltou um suspiro profundo e disse com uma expressão solene. É na verdade, Esgod, é o corpo principal dele. Todos ficaram atordoados por um momento. O inimigo não é a Igreja Arcana? Por que Esgod estaria aqui? Beyoni estava realmente abalada. Porque ele havia lutado pessoalmente com Esgod antes, ele era extremamente claro sobre sua força. A expressão de Tarkov tornou-se solene. A Igreja Arcana deve ter fornecido ajuda a Esgod e feito com que ele deixasse a Galáxia Central. Droga! Pensar que eles trabalhariam juntos com tal personagem para o Evolution Cube. A força de combate de Esgod era famosa em todo o universo, mas desta vez, eles também tinham um Beyond Grade A Super de alto nível ao seu lado. Melizaus balançou a cabeça e disse: Eu lutei com Esgod muitas vezes antes, e segurá-lo não será um problema. No entanto, não poderei me distrair ao lutar com ele e não poderei fazer mais nada. Além de Esgod, a Igreja Arcana definitivamente enviará outros combatentes de alto nível, e a situação não é a nossa vantagem. Comandante-chefe, quais são seus pensamentos? Ao ouvir isso, Tarkov caiu em profundo pensamento. O inimigo tinha um único Esgod e alguns milhões de navios de guerra na superfície, e eles definitivamente teriam 3 supers de grau A e ainda mais navios de guerra escondidos, com certeza.
Do seu lado, eles tinham 3 Supers Beyond Grau e cerca de 4 milhões de navios de guerra guardando o planeta Lighthouse. Sua força estava definitivamente do lado perdedor, mas eles seriam capazes de ganhar tempo com a enorme zona de amortecimento para seu perímetro de segurança. Além disso, a dinastia tinha mais tropas neste campo estelar, e elas estavam atualmente vindo de várias regiões. Tarkov estava atualmente considerando se deveria recuar imediatamente ou esperar a chegada de reforços. O alvo do inimigo era Black Star, e se eles escolhessem recuar, deveriam ser capazes de proteger Black Star. No entanto, o posto avançado da dinastia definitivamente seria destruído pelo inimigo se não fosse vigiado. Perder os recursos era secundário, mas eles definitivamente teriam que fechar seu portal estelar se não quisessem deixá-lo cair em mãos inimigas. Se assim fosse, a dinastia perderia temporariamente o núcleo de sua rede de transporte e sua mobilidade seria muito afetada. Ao pensar nisso, ele então deu uma olhada no campo de batalha novamente. Além das tropas da dinastia que estavam enfrentando Esgod, as outras tropas estavam aguardando suas ordens e mantendo a guarda em suas respectivas regiões. Ele até enviou uma parte da frota estacionada no planeta Farol como uma força de resposta rápida para impedir que outra força inimiga lançasse uma emboscada. Depois de pensar por um momento, Tarkov soltou um longo suspiro e disse com uma voz profunda: "Embora a situação não seja boa, temos a capacidade de aguentar. Vamos tentar ganhar tempo. Quando os reforços chegarem, estaremos." Uau! Antes que ele pudesse terminar, um alarme de furar os ouvidos disparou na sala de comando. Alerta! Alerta! Detectando uma estranha perturbação do espaço-tempo fora do planeta. O espaço-tempo está sendo deslocado para formar um buraco de minhoca. Buraco de minhoca? Portão de transporte? Tarkov estava com o rosto cheio de choque. A aparência de um buraco de minhoca estava realmente fora de suas expectativas. Não foi porque ele não tinha nenhuma preparação. Com as habilidades tecnológicas da dinastia Carmesim, eles definitivamente instalariam equipamentos apropriados para cortar qualquer transporte de longa distância, e era impossível para a Igreja Arcana não saber disso. Ele não entendia por que a Igreja Arcana faria uma tentativa tão inútil. Bem fora da atmosfera do planeta Lighthouse, o espaço parecia ter sido dobrado. Este foi o sinal de um buraco de minhoca aparecendo. As forças estacionadas no planeta Lighthouse também deram uma resposta apropriada. Eles imediatamente acionaram o equipamento de estabilização espacial para interromper a formação do buraco de minhoca. Isso funcionaria independentemente de a outra parte estar usando magia ou tecnologia. No entanto, a cena que se seguiu realmente chocou a todos. Seu equipamento anti-hormônio infalível era inútil. O espaço continuou a dobrar, mas o buraco de minhoca não apareceu imediatamente e uma cena estranha ocorreu. Uma aparência nebulosa de navios de guerra apareceu fora da atmosfera como uma ilusão. Quando todos ainda estavam atordoados, no momento seguinte, as dobras no espaço de repente se achataram e essas figuras nebulosas se tornaram sólidas. Em um piscar de olhos, a ilusão se tornou realidade. Esta frota continha alguns milhões de naves espaciais da Igreja Arcana com a famosa nave borboleta. Naquele instante, alguns milhões de naves espaciais desceram sobre o planeta Lighthouse. Eles ignoraram o perímetro de segurança do planeta Farol, e as defesas do planeta Farol enfraqueceram porque enviaram uma parte de sua frota. Esta era a verdadeira estratégia da Igreja Arcana. De repente, Tarkov pareceu ter pensado em alguma coisa, e sua expressão mudou abruptamente. Isso não é transporte de buraco de minhoca. Apenas o estratégico Tesouro Universal da Federação da Luz, dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional, tem tal efeito. A Igreja Arcana realmente uniu as mãos com a Federação da Luz? Capítulo 845. A batalha começa. Capítulo 845. A batalha começa. Dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional. Anxiao sentiu seu coração tremer. Ele não era estranho a este tesouro universal. Este foi o tesouro universal que a Federação da Luz gastou uma grande quantidade de recursos para forjar. Era a tecnologia que pertencia exclusivamente a eles. Assim como a civilização evolucionária criou o cubo da evolução, todas as civilizações que atingiram o nível de uma civilização universal criaram mais ou menos seu próprio tesouro universal. Os princípios deste item estavam relacionados aos princípios de projeções multidimensionais e aparência. Ele atualizou uma frota inteira para uma dimensão mais alta e os transportou para seu destino antes de restaurar a dimensão original das tropas. Em essência, era como transformar o universo em um plano 2D plano e transformar as tropas a serem transportadas em um objeto 3D.
Como as obstruções dentro de um plano 2D não foram capazes de afetar um objeto 3D, o objeto transportado pode se mover livremente na superfície do plano 2D. Era extremamente difícil para um buraco de minhoca normal imitar o efeito do dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional, e essa habilidade tecnológica sempre foi um trunfo estratégico da Federação da Luz durante a Era da Exploração. Todas as suas tropas tinham mobilidade extremamente alta, e isso era assustador em tempos de guerra. Ao contar com essa tecnologia, a frota da Federação da Luz conseguiu derrotar vários inimigos durante a Era da Exploração e sobreviver até a nova geração. Naturalmente tinha uma falha também. Primeiro, a quantidade de recursos consumidos a cada ativação era extremamente assustadora e aumentava com a distância do transporte. Em segundo lugar, exigia muito tempo para carregar. Terceiro, exigia coordenadas extremamente precisas para uma transferência de longa distância. Quarto, dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional era um equipamento grande semelhante a um portal estelar e não seria transportado junto com a frota. Assim, a frota enviada não poderia retornar pelo mesmo método, a menos que trouxesse outro dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional. A Federação da Luz naturalmente não emprestaria sua especialidade Tesouro Universal à Igreja Arcana, e eles não tinham nenhuma obrigação de ajudar a retirada da Igreja Arcana. Meu Deus, até a Federação da Luz interveio. Olhando para a frota descendente da Igreja Arcana, todos na sala de comando ficaram chocados, e seu humor afundou. Anxiao nunca esperou que o inimigo trabalhasse junto com a Federação da Luz e aparecesse no planeta Farol com equipamentos especiais. A cooperação entre a Federação da Luz e a Igreja Arcana era algo que era impossível para ele prever, e ambas as partes mantinham seus planos confidenciais. Como tal, a rede de inteligência da dinastia não conseguiu reunir nenhuma notícia a respeito. Tarrokov previu que o inimigo atacaria de fora e, assim, enviou um grande número de navios de guerra, o que resultou no esvaziamento das defesas do planeta Farol. Atualmente, eles tinham apenas pouco mais de 1 milhão de navios de guerra. No entanto, o inimigo tinha alguns milhões de navios de guerra, e eles estavam fora da atmosfera. A situação imediatamente virou contra eles, e o planeta Lighthouse agora estava em perigo. A sala de controle inteira ficou em silêncio, e todos ficaram chocados com a mudança repentina na situação. Tarrokov quebrou o silêncio e manteve a calma. Além da frota bloqueando as tropas de Esgod, todas as outras tropas devem retornar imediatamente. Não há mais necessidade de manter a guarda. Informe as forças estacionadas nos Stargates para destruir todos os Stargates. Não devemos deixá-los cair em mãos inimigas. Destruir todos os portais estelares? Você está louco? Essa é a nossa única rota para recuar. Beoni explodiu de raiva. Os Stargates estão muito perto do planeta Lighthouse, e a Igreja Arcana definitivamente enviará suas tropas para capturá-los, respondeu Tarrokov sem expressão. Nossas tropas estão do lado perdedor e nossas defesas serão enfraquecidas se tentarmos defendê-las. As forças combinadas de Esgod e da Igreja Arcana são mais que o dobro das nossas, e será impossível para nós lutar em duas linhas separadas. Não podemos separar mais nossas tropas nesse momento. Mas sem os Stargates, nossa rota de retirada. Já estamos em uma situação desesperadora sem nenhuma rota de retirada, disse Tarrokov com voz solene. Nossa única esperança é reunir todas as nossas forças e defender o planeta Lighthouse enquanto esperamos que nossos reforços cheguem. Mesmo que não tenhamos os Stargates, nosso armazém ainda tem muitos equipamentos de Stargates, e podemos criar outro canal de Stargates no local quando nossos reforços chegarem à entrada do outro lado. No entanto, nossos reforços ainda não chegaram, e só vamos acelerar nossa morte se espalharmos nosso exército. Tarrokov tentou parecer extremamente confiante, mas todos ali sabiam que realmente seria difícil executar tal plano. A criação de um novo portal estelar exigia algum tempo, e o inimigo não assistiria ao lado em silêncio. Quando seus reforços chegarem à entrada, eles teriam que montar um portal estelar na frente de seu inimigo, e uma batalha amarga começaria. O problema era que talvez não conseguissem sobreviver até que os reforços chegassem. 6 figuras apareceram de repente na frente da frota da Igreja Arcana. Depois de ver sua aparência, Tarrokov não pôde deixar de cambalear em choque. Shield of Light Sagman, Desolate Beast Mercer, Divine Spell Ninja, Wordgat Taylor, Star Pupil Psyker e Ses Spirit de Lan. 6 além do Graua. Isso era o dobro do número que eles tinham, junto com Esgod, que estava do lado de fora os reforçando. Tarrokov, Melizaus e Beoni sentiram seus corações afundarem. A Igreja Arcana era verdadeiramente resoluta e não tinha medo de começar uma guerra com a dinastia. Melizaus e Beoni já sentiam algum arrependimento.
Eles se ofereceram para serem os guarda-costas do Black Star por causa do cubo da evolução, e suas vidas poderiam ser sacrificadas desta vez. Nós realmente não deveríamos ter interferido desta vez. Eles não puderam deixar de olhar para Anxiao, mas perceberam que Anxiao já estava com os olhos fechados. O que você está? Antes que eles pudessem terminar sua pergunta, uma poderosa onda de força mecânica irrompeu do corpo de Anxiao, e o nível de energia no corpo de Anxiao aumentou rapidamente. Ao testemunhar a descida das tropas da Igreja Arcana, Anxiao não se incomodou com os outros na sala e imediatamente colocou toda a sua experiência em subir de nível. Durante uma situação tão urgente, ele não podia mais se incomodar com o desperdício por causa da penalidade. Cada pouco de força contaria. Já se passaram 7 a 8 meses desde que ele entrou no nível além do grau A, e Anxiao acumulou uma enorme reserva de experiência durante esse período. Mesmo com a penalidade de 40%, a experiência que ele tinha foi suficiente para aumentar seu nível de 240 para 260. Suas células escorriam com energia, e seu corpo inteiro explodiu com poder. Uma série de notificações apareceu na interface. Mecânico Imperador subiu de nível para LV35, Max. 1000 energia, 5 for, 5 10, 8 fim, 12 int. Você recebeu 10 pontos de atributo grátis. Você recebeu 1 ponto potencial. Limite de nível da classe principal alcançado. Você ativou a missão de avanço de classe. Todos os rios correm para o mar. Todos os rios correm para o mar. Faça uma visita à mecânica 100 grau aí acima e faça uma troca de habilidades de mecânica com eles. Um mecânico poderoso nunca fechará as portas de sua oficina, mas sabe como aumentar sua força através do aprendizado. Você atingiu o LV260. Você acionou a missão de promoção Desafiante Sem Fim. Desafiante Sem Fim. Desafie pessoalmente um super além do grau A e sobreviva. Criaturas de invocação e tropas de longa distância não são permitidas. A batalha não pode ser inferior a 30 segundos e você não pode sair da batalha durante o período. Depois de completar o requisito, sair da batalha completará a missão. Ao atingir o gargalo de nível 260, sua missão de avanço e promoção de classe chegou ao mesmo tempo. Todas as recompensas aleatórias que ele acumulou durante esse período não lhe deram um cartão de conclusão de missão. Em vez disso, ele comprou 2 cartas de invocação de personagem em branco e uma carta de aumento de nível de habilidade. Ele tinha apenas um único cartão de conclusão de missão, que era o que restava de suas missões anteriores. Assim, ele só pode optar por pular uma única missão. Ao ver essas 2 missões, Anxiao ficou muito feliz. Os céus lhe haviam deixado uma saída. Todos os rios correm para o mar era uma missão de avanço de classe que exigia muito tempo. Em todo o universo, encontrar uma centena de mecânicas de grau calamidade era definitivamente possível, mas elas estariam espalhadas em todas as diferentes regiões. Essa missão definitivamente exigiria que ele passasse muito tempo viajando e cultivando pontos de favorabilidade para que a outra parte se interessasse em fazer uma troca com ele. Apesar de ser extremamente problemático, a vantagem era que não era nada difícil. Em comparação, sua missão de promoção foi muito mais difícil para jogadores comuns. Enfrentar um super grau A superior por 30 segundos era uma missão de promoção que só apareceria nos estágios posteriores. Não perder 30 segundos não era um problema, mas o requisito de sobrevivência era o mais difícil. Havia 2 maneiras comuns para os jogadores completarem tal missão. Primeiro, faça tudo e tente a sorte para ver se eles morreram. O segundo método era muito mais seguro. Junte-se a uma facção super grau A superior e cultive pontos de favorabilidade para trocar por uma chance de treinar. Como era um SPAR, o Beyond Grade A Super não os mataria, mesmo que perdessem. Embora exigisse muito tempo, o segundo método tinha uma chance maior de sucesso, e a interface não permitiria que todos os jogadores ficassem presos em tal missão de promoção. No entanto, esta missão não teve dificuldade para Anxiao. Sem mencionar um único além do grau A, havia 6 na frente dele, e junto com Esgod, o número de supers além do grau A eram tantos quanto os olhos de Psyker. Sem qualquer hesitação, Anxiao usou o cartão de conclusão de missão em todos os rios correm para o mar. Em comparação, ele seria capaz de completar a missão de promoção sem um curto período de tempo. O único problema era que a missão só estaria completa depois que ele saísse da batalha. No entanto, não seria tão fácil para ele sair da batalha se o inimigo quisesse se envolver com ele. Talvez ele pudesse tentar lutar contra seus companheiros de equipe. Anxiao virou-se abruptamente e disse: Beoni, lute comigo agora. Todos estavam confusos. Com o inimigo à sua frente, seu cérebro entrou em curto-circuito. Você vai nos trair pela Igreja Arcana para sobreviver?
Estrondo! Bem naquele momento, a sala de repente tremeu e uma série de explosões veio do céu acima. A frota da Igreja Arcana fora da atmosfera começou seu ataque e disparou canhões psionicos enquanto lutava contra as tropas defensivas. O enorme escudo protetor ao redor do planeta começou a tremer sob as explosões contínuas, e o chão tremeu. Assim como Tarkov havia previsto, o inimigo realmente enviou outra frota em direção ao portal estelar localizado não muito longe e tentou arrebatá-lo. A frota inimiga começou seu ataque e as várias frotas localizadas no planeta Lighthouse reagiram. Com tiros de canhão sendo trocados entre ambas as partes, o céu acima do planeta Lighthouse foi colorido com uma infinidade de cores diferentes, e as explosões radioativas foram mortais e belas. Por outro lado, o mais poderoso além do grau como filho da luz Sagman e feitiço divino Ninja começaram a se enredar com o corpo principal de Milisaus, que estava fora da atmosfera. Milisaus tentou usar um feitiço de transporte, mas foi interrompido por Ninja, que também era um mago além do grau A. Enquanto isso, Psyker e os outros super grau A começaram a atacar a linha defensiva da dinastia e rapidamente se aproximaram do chão. O objetivo deles era obviamente destruir a base do planeta Lighthouse e forçar Anxiao e Bayoni a saírem. Todas as tropas terrestres devem bloquear o ataque do inimigo, ordenou Tarkov. Black Star e Bayoni, os 4 além do grau A serão deixados para vocês dois. Não temos outra escolha. Embora ele soubesse que o Black Star era o alvo da outra parte, ele não podia permitir que um Beyond Grade A Super evitasse a batalha naquele momento. Eles só teriam uma chance de sobreviver se lutassem de volta. Eu entendo, disse Anxiao com uma expressão solene. Anxiao sabia que não tinha tempo a perder com Bayoni. Ele só poderia completar a missão de promoção no inimigo. No momento seguinte, 2 figuras voaram da base e entraram no céu como um raio de luz preto e vermelho. Anxiao abriu sua caixa de exército dimensional secundária e soltou seu exército mecânico. Uma corrente negra seguiu atrás dele enquanto ele avançava para o céu. Muito rapidamente, ambas as partes entraram em confronto no ar e a batalha começou. Os 6 especialistas congelaram no ar e olharam um para o outro, seus olhares cheios de intenção assassina. A onda de energia dos 4 inimigos era como um grande oceano, e Bayoni sentiu uma pressão imensa. Ele sabia que não tinha um físico como Anxiao, e as chances de ele morrer eram ainda maiores do que o Black Star. Depois que ambas as partes se olharam por alguns segundos, Psyker disse: "Eu avisei antes. Você não achou que esse dia chegaria quando você roubou o cubo da evolução?" Anxiao ignorou completamente essas palavras. Este não era o momento para falar mal de Psyker, e ele observou os inimigos com cuidado. Havia um pugilista, um psíquico, um mago e um esper. 4 supers além do grau A. Eu não serei capaz de tancar seus ataques mesmo com minha velocidade de recuperação. Parece que terei que usar o Character Summon Card de Aurora e remédios. Espero que esses companheiros possam chegar rapidamente para compartilhar o fardo. Anxiao cerrou os dentes e jogou todos os seus pontos de atributo livres em resistência. Sua saúde então aumentou em cerca de 200.000. Como a disparidade em sua força era muito grande, ele só podia escolher ser o mais tanque possível. Os 6 então se moveram no mesmo instante. A batalha havia estourado. Por outro lado, Esgod ainda estava liderando suas tropas para combater as tropas no perímetro de segurança. Esgod fez Fakzen perguntar à Igreja Arcana quando eles iriam agir, e a resposta o chocou. A Igreja Arcana recebeu ajuda da Federação da Luz e matou seu caminho para o planeta Farol diretamente? Eles até enviaram 6 supers além do grau A. A expressão de Esgod mudou, e ele imediatamente emitiu uma ordem. Todas as forças, acelerem imediatamente. Uma vez que a Igreja Arcana havia enviado 6 supers além do grau A, Esgod não sabia quanto tempo o planeta Lighthouse poderia durar sob um ataque tão assustador. Se a Igreja Arcana pegasse o cubo da evolução de volta antes que ele chegasse ao campo de batalha, Esgod não achava que eles cumpririam sua promessa e lhe emprestariam o cubo da evolução. Além disso, ele não seria capaz de arrancá-lo dos 6 supers além do grau A. Assim, Esgod estava um pouco ansioso e planejava entrar no campo de batalha para receber uma parte do saque.